Bom dia, quinto ano. Hoje, dia 24 de março, nós vamos ter mais uma videoaula de geografia, onde nós iremos estudar sobre a região norte. Peguem um livro de vocês de geografia e abram na página 28 e acompanhem a nossa videoaula. Então, vamos lá. A região norte é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Essa região é a maior entre as 5 regiões brasileiras definidas pelo IBGE, compreendendo quase a metade do território nacional. A floresta amazônica, que abrange a maior parte do território da região, tem forte influência no clima do Brasil. As temperaturas sempre elevadas e o longo período anual de chuva favorece o desenvolvimento da vegetação densa e da grande biodiversidade. Na região norte, predomina o relevo plano e baixo. Os inúmeros rios que cortam a floresta amazônica, passando pelos terrenos mais planos, apresentam deslizes suaves. Isso favorece a navegação e compensa a dificuldade de deslocamento impostas pela vegetação densa. Os rios da região norte. Na região norte, encontra-se a maior parte dos rios brasileiros. A chuva abundante é a principal fonte de água que abastece os rios, mas não é a única. O rio Amazonas, por exemplo, nasce no Peru, onde é formado pelas águas das geleiras presentes nas cordilheiras dos Andes. Vários rios da região norte que são utilizados para transportar pessoas e mercadorias. Assim como as áreas de florestas, os rios da região norte são atrativos turísticos. Uma das principais atrações é o encontro do Rio Negro e Solimões nas proximidades de Manaus. As águas escuras do Rio Negro e as águas barrentas do Rio Solimões não se misturam logo que se encontram e formam esse fenômeno peculiar. Observem como acontece esse fenômeno. Outro atrativo da região são as ondas chamadas de pororoca, formada no rio Amazonas e retratada nas imagens. A demografia. Por possuir 45,25% do território brasileiro, encontramos os 2 maiores estados do Brasil em extensão territorial, o Amazonas e o Pará. Sua densidade demográfica é de 4,1 habitantes por quilômetros quadrados, sendo a menor entre as regiões do país. Como podemos observar no mapa acima, a legenda mostra a representação da baixa densidade demográfica da região. Devido a isso, é considerada um vazio demográfico. Uma das principais razões para o vazio da região norte é a extensa área coberta pela floresta amazônica, que possui um ecossistema de floresta densa, dificulta a ocupação humana. As capitais mais populosas são Manaus, com 1,8 milhão de habitantes, e Belém, com 1,4 milhão. O crescimento demográfico é de 2,1% ao ano, considerado o maior do país. A região norte é a mais extensa do Brasil
e está localizada na região geoeconômica da Amazônia e faz fronteira com 6 países: Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, além dos territórios da Guiana Francesa. Grupos étnicos. A população da região norte é largamente formada por caboclos, descendentes de indígenas e portugueses. De fato, é a única região do Brasil onde a ancestralidade indígena predomina entre a população. No século XX, muitos nordestinos migraram para essa região. Lá existem diferentes tipos humanos que vivem de acordo com o ambiente que habitam. São eles os seringueiros, que são os povos da floresta, os ribeirinhos da Amazônia e os povos indígenas. Os povos da floresta. Os grupos humanos que vivem do extrativismo vegetal, como os seringueiros e os castanheiros, assim como as comunidades ribeirinhas que vivem da pesca e da agricultura, e os grupos indígenas que obtêm recursos de diferentes formas, como a caça, a pesca, a coleta e a agricultura, são chamados de povos da floresta. Esses povos dependem da floresta para sobreviver e cultivar suas tradições. Seus modos de vida permitem o uso sustentável dos recursos da floresta, ou seja, não prejudicam sua conservação. Para esses grupos, a ligação com o ambiente em que vivem significa mais do que uma forma de obter os alimentos, as moradias, os costumes, os conhecimentos, as crenças, o modo de se vestir, os vínculos sociais e as manifestações culturais expressam a relação em que estabelecem com a vegetação, com o solo, os animais e com as fontes de água. No entanto, o avanço da exploração destrutiva dos garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ameaça a permanência desses povos em suas terras. Há muitas causas, por exemplo, de conflitos entre os indígenas e os representantes desses grupos. Os ribeirinhos da Amazônia. As populações ribeirinhas são povos que vivem nas beiras dos rios da região amazônica. Suas moradias são construídas utilizando a madeira como principal alternativa de construção. Construídas alguns metros acima do nível dos rios para evitar que sejam invadidas pelas águas durante as enchentes. As palafitas ainda possuem a tecnologia do uso de tábuas para subir o piso nos períodos de cheias. Possuem um papel fundamental na vida dos ribeirinhos e é através dele que são estabelecidas as ligações entre as localidades com a utilização de jangadas e barcos como único meio de transporte. O rio é a sua rua. E é nele também que os ribeirinhos executam uma das principais atividades que eles proporcionam, a fonte de renda e de sobrevivência, que é a pesca. Os povos indígenas. Os povos indígenas tiveram a sua população muito reduzida desde o início da colonização europeia, mas ainda têm significativa participação e influência na região norte. Muitos povos seguem vivendo em meio à floresta amazônica e conservam a sua cultura e os seus costumes. Há também um grande número de indígenas que vivem em cidades integrados ao modo de vida urbano. Mesmo nas cidades, boa parte deles preserva os elementos da tradição dos seus ancestrais. Algumas das principais cidades. A região norte é muito conhecida pelos ambientes naturais, mas também tem grandes cidades importantes e históricas. As duas maiores cidades da região são Manaus, capital do Amazonas, e Belém, capital do Pará. Elas estão hoje entre as maiores cidades brasileiras e concentram boa parte da indústria, do comércio e dos serviços da região. Bom, nós chegamos ao fim a mais uma videoaula e na nossa videoaula de hoje nós aprendemos um pouco sobre a região norte. Agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição para ajudar. E até a nossa próxima aula. Um beijo para todos vocês.